Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Com muita alegria e satisfação em nossos corações nos encontramos aqui reunidos para expressarmos os nossos louvores e adoração ao nosso Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao nosso querido e santo irmão Aldo.
pela dádiva preciosa que nós temos, a Igreja Apostólica, que é o caminho que nos conduz para a glória celestial, onde temos conosco à nossa frente o nosso santo irmão Aldo, o nosso pastor por excelência, aquele que Jesus formou para consumar a sua grandiosa obra na terra. Prezados irmãos, para oficializarmos a nossa reunião, nós iremos fazer uma oração. Para isso eu convido a todos os que puderem para ficarem em pé. Em sentido de oração, oremos. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai celestial, é com grande alegria em nossos corações que aqui nos encontramos em Tua Santa Igreja. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esta Igreja Apostólica, o caminho que nos conduz para a Sua glória. Somos gratos também ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, e ao nosso santo irmão Aldo, por este momento glorioso em que aqui estamos reunidos para expressarmos os louvores e também para alimentarmos o nosso espírito das palavras do reino dos céus. Por isso pedimos à Senhora, ó querida avó, e ao Senhor santo e querido irmão Aldo, que neste momento cubra-nos com bênçãos celestiais, para que nós tenhamos sabedoria, entendimento, para que ao ouvirmos as mensagens de hoje, possamos ser fortalecidos na fé, no entendimento, para que possamos então lutar e vencer nesta terra. Pedimos, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, as Tuas bênçãos para a reunião que aqui unidos iremos realizar. O trabalho do coral, o trabalho dos obreiros, o trabalho do púlpito. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, una-nos num só objetivo: elevar os nossos louvores ao reino dos céus e também elevar o nosso aprendizado através da doutrina, pela certeza de que destas bênçãos já estão conosco e que aqui também está anjos e santos da glória celestial. Nós muito te louvamos e te agradecemos. Amém. Iremos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nosso
Amém. Prezados irmãos, uma linda mensagem. Uma honra para nós
ter conosco um grande profeta de Deus, que nos ensinou o caminho, que nos mostrou a trajetória rumo ao reino dos céus. Nos mostrou como nós devemos viver nesta terra e, através dos nossos atos, demonstrarmos a presença do reino dos céus nesta terra, das virtudes advinda do nosso Deus, os quais o santo e querido irmão Aldo, ele nos mostrou como adquirirmos estes hábitos de cultivarmos a nossa fé e buscarmos a nossa santificação. Prezados irmãos, iremos neste momento meditar nas mensagens que estão contidas no boletim desta semana, mensagens muito importantes para todos nós. Nós temos uma mensagem que é do Santo Irmão Aldo, aconselhando aqueles que irão se batizar e também reforçando a nós que já o fomos, os nossos votos, em que nós fizemos ao receber o santo batismo. E a outra mensagem, ela é destinada à glorificação e também às lembranças do nosso santo irmão Aldo, da sua vida aqui nesta terra, que nos deixou um legado de fé, de esperança, de força e abnegação para lutarmos e vencermos nesta terra. Iremos então para as mensagens, conselhos do irmão Aldo aos que irão se batizar. Nosso santo irmão Aldo deixou ensinos preciosos para os que irão se batizar, que, se forem seguidos de coração, lhes darão muito ânimo, fé e coragem para vencerem as lutas de cada dia como apostólicos e filhos de Deus. Entretanto, vai depender muito do seu amor pela igreja, do seu amor pela sua alma e do seu desejo de vencer, para que no final de cada dia, nas suas orações, possam agradecer à Santa Avó Rosa e ao nosso santo irmão Aldo por ter vencido mais uma etapa de sua vida. Um dos conselhos que o nosso querido primaz deixou para quem quer vencer foi para que sejam consagrados e santificados, sendo muito vigilantes e cuidadosos no lidar de cada dia, no seu falar, no ouvir, no seu olhar e no trato para com o seu semelhante, pois nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos o seguinte conselho: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E São Pedro, em sua primeira carta, aconselha o seguinte para quem quer vencer: sede sóbrios, ou seja, prudente, moderado, cuidadoso, e vigiai. O vosso adversário, o espírito da maldade, rodeia-vos como leão que ruge à procura de quem possa devorá-lo. Revesti
Persistir-lhe, pois, firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são infligidos aos vossos irmãos em todo o mundo. E Deus, autor de toda graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de um pouco de sofrimento, Ele mesmo vos aperfeiçoará e vos tornará firmes, fortes e inabaláveis. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sigam estes sábios conselhos, e não há nada neste mundo que vos separará do amor de Cristo, de Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Irmão Alto. E estes santos, com todo o poder, vos cobrirão com sua glória e seu poder, para que sejam felizes e muito abençoados. Sejam muito fiéis à nossa igreja e obedeçam em tudo a nossa doutrina e disciplina. Assim, sua carreira de apostólico e apostólicas como verdadeiros filhos de Deus será garantida a cada dia até o final da vossa vida aqui na terra. Nós do Conselho Deliberativo desejamos aos que irão se batizar muitas felicidades e bom sucesso em todos os dias de vossa jornada aqui na terra como filhos de Deus, protegidos, amparados, abençoados, e que possam um dia herdar a eterna felicidade de morar com Deus em sua glória para todos sempre. Prezados e queridos irmãos, a mensagem maravilhosa do nosso santo irmão Alto, encorajando aqueles que irão se batizar a se firmarem ainda mais na fé gloriosa que Ele primaz, Ele nos cultivou em nossos corações, porque por 44 anos Ele nos ensinou o caminho do bem e da verdade, mostrou os mandamentos do nosso Senhor Jesus, e preparou almas para o nosso Deus. E, prezados irmãos, os que irão se batizar, irão fazer um voto de morrer para o mundo e viver somente para Deus. Mas a mensagem mostra que é necessário o amor pela igreja, pelos nossos santos e principalmente o amor pela sua alma, para que ela possa estar sob a proteção dos santos e anjos da glória celestial. Para isso, prezados irmãos, precisamos cumprir o voto que fizemos ao adentrarmos no tanque batismal. E aqueles que irão fazer, que tenham ciência de que ali serão sepultados todos os seus pecados passados, irão renascer uma nova vida e sairão livres de todo o pecado para não mais pecar e viver em santidade. O coral, em uma das palavras, fazendo referência ao batismo, ele disse: ajuda-me, Jesus, a ser santo, cheio de alegria, para que todos que aproximarem de mim possam sentir sua presença, ó Senhor. Prezados irmãos, é crucial
para a nossa vida, que a nossa presença diante da sociedade possamos representar o reino dos céus. Para isso nós fomos chamados, para isto nós fomos resgatados do mundo, para vivermos para Deus. E isto, prezados, custou o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. Custou o sacrifício da nossa querida e santa avó Rosa na formação desta igreja apostólica, na formação da doutrina e da disciplina apostólica para que pudessem moldar as almas para o nosso Senhor Jesus. Custou também o sacrifício, a dedicação e o empenho do nosso santo irmão Aldo, para que nós pudéssemos ser resgatados e convertermos a fé apostólica e passarmos pelo santo batismo. Por isso, prezados irmãos, os que irão se batizar, guardem em seus corações estas mensagens e que nós os sigamos firmemente. E em momento algum de nossa vida, nós não podemos esquecer do voto que nós fizemos diante do trono do nosso Deus, prometendo deixar o mundo e de todo o pecado e viver somente para Deus, obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Porque, prezados irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós temos conosco um grande comandante, o nosso santo irmão Aldo, inspirando as mensagens desta Santa Igreja, para que nós sejamos a cada dia mais fortalecidos na fé, no entendimento das coisas celestiais. Porque, prezados irmãos, nós conhecemos um grande profeta de Deus, que viveu conosco por 44 anos, nos ensinou a sermos filhos de Deus nesta terra e gozarmos da felicidade enquanto aqui vivemos. A próxima mensagem, prezados irmãos, nós iremos meditar na pessoa santa do nosso querido irmão Aldo. Estamos nos aproximando da data em que nós homenageamos a sua coroação. Já se vão 10 anos da coroação do nosso santo irmão Aldo, o qual deu a sua vida por amor à Igreja Apostólica e por amor a nós. E foi coroado nos céus como o grande profeta de Deus. E em espírito e verdade, continua conosco inspirando os nossos trabalhos, inspirando todos os trabalhos da Igreja Apostólica. Prova disto, prezados irmãos, nós estamos vendo o progresso de nossa Igreja em todos os sentidos. Por isso, o primar santo irmão Aldo é digno do nosso louvor e de toda a nossa adoração. A mensagem diz assim: Santo irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O santo irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Avó Rosa e aprovada por Deus como seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação humana, das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações, que desejavam alento para a sua alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Aquele que com divino amor, justiça e benevolência arrebanhou almas preciosas para Deus Pai,
atuando como o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que por sua honra e mérito contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos santos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir o seu ministério de profeta do tempo presente, dentre eles os profetas Moisés, Elias e Daniel, a quem considerava como grande companheiro, conforme revelou à igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar as regras de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como um verdadeiro filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo, e de acordo com os desígnios de Deus Pai e do seu Divino Espírito, a vida terrena do irmão Aldo se findou, e seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o santo irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai, como santo de grande poder e glória. Cremos também que continua em espírito, intercedendo diante de Deus Pai em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina possam trilhar nos retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Confiamos que Ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Também que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólicos. E cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhidas especialmente para esta missão, e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos do seu ministério. Contudo, sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o seu proceder, e jamais se orgulhou do que representava na terra ou diante de Deus Pai e de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores.
no lidar cotidiano, quando clamamos por seu nome santo, e ao suplicarmos que Ele interceda em nosso favor diante da Santa Voz Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a este santo de Deus, tampouco sem tendências ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie, inclusive porque cremos que o santo irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a Ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus, Pai, e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo irmão Aldo. Irmãos apostólicos, sigamos avante como povo de Deus e no tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Voz Rosa e do santo irmão Aldo em nosso meio. Santos estes que continuam a amparar o nosso viver e a proteger esta igreja como obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus, e que exercem poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta do Senhor realizou entre nós e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Voz Rosa, quando seu espírito era levado aos céus por Jesus, enquanto ela ainda estava entre nós exercendo o seu ministério, o nosso irmão Aldo era levado pela Santa Voz Rosa, em espírito aos céus, e colocado à presença de Deus o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério, que exerceu entre nós e continua exercendo, e pedimos que conceda a tua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias. Prezados e queridos irmãos, relembrarmos do que foi para nós o santo irmão Aldo é uma satisfação muito grande, porque nós sabemos que o amor de Deus para com a humanidade foi e é muito grande, de maneira que em todo o tempo em que existiu a raça humana nesta terra,
Deus, o nosso Pai, preparou pessoas capacitadas para que então dirigisse o seu povo na terra. Assim aconteceu com os profetas do passado, enviou o seu amado Filho Jesus, que viveu nesta terra, deixou o seu Evangelho Santo, ressuscitou, voltou para os céus, prometendo que um dia retornaria a esta terra, formaria o Consolador e também o Supremo Pastor, onde ele disse que haverá um só rebanho e um só pastor. E prezados irmãos, na Igreja Apostólica, ela recebeu esta grande glória, advinda do reino dos céus. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus, o cumprimento da promessa do Consolador na pessoa santa, da nossa querida e santa Avó Rosa, e também no preparo do último pastor e profeta do povo de Deus, o Santo Irmão Aldo, o sucessor do Consolador, o continuador da obra do nosso Senhor Jesus, aquele que daria suporte, sustentabilidade para com a obra de Deus nesta terra nos dias atuais, através da Igreja Apostólica. O Santo Irmão Aldo, por 44 anos, ele muito lutou à frente da obra desta Igreja Apostólica. Sabemos que as suas lutas foram imensas, mas consigo estava os santos da glória celestial. Por diversas vezes, ele disse que os profetas e os apóstolos sempre estavam com ele, os auxiliando para as realizações da obra da Igreja Apostólica na terra. E muito o ajudava, e muito amava a Igreja Apostólica. Então, prezados irmãos, devemos de coração valorizar a pessoa santa do nosso querido irmão Aldo. Crermos que verdadeiramente nele se cumpriu a promessa de Jesus e haverá um só rebanho e um só pastor. Prezados irmãos, nós somos este rebanho. A Igreja Apostólica, que é conduzida pelo Supremo Pastor, o nosso querido irmão Aldo. E por 44 anos, nós convivemos com ele. Isto também foi um privilégio imenso que nós tivemos em nossa geração, na nossa era, nós convivermos com um grande profeta de Deus. Sentirmos a presença divina na pessoa santa do nosso querido irmão Aldo, mesmo quando ele estava ainda vivendo em seu corpo aqui na terra. Quando nos aproximávamos do santo irmão Aldo, nós sentíamos as virtudes do reino dos céus. Sentíamos a presença divina na pessoa santa do nosso querido irmão Aldo. Às vezes estávamos na fila para os cumprimentar, mas, prezados irmãos, era um gozo, uma alegria, uma felicidade ali passarmos e chegarmos até o santo irmão Aldo. Quando nós estamos na fila do banco é ruim, participar de fila é ruim, mas na fila do santo irmão Aldo era uma felicidade imensa, era só alegria, porque ali dominava em nossos corações a paz e as virtudes do reino celestial. Ali consigo estava a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, os santos profetas, os santos apóstolos, os auxiliando para abençoar seus seguidores, seus discípulos, aqueles que pertenciam ao seu rebanho santo. Prezados irmãos, vejam a importância das nossas vidas como apostólicos, sermos discípulos de um grande profeta,
em que nós o conhecemos, nós somos provas dos seus atos de bondade, de amor, atos de justiça, de caridade, misericórdia, perdão. Santo irmão Oswald exalava virtudes em seu semblante, e nós somos provas disso. Por isso que nós cremos que verdadeiramente ele foi coroado nos céus como um grande profeta de Deus. E seu ministério glorioso não teve interrupção de um segundo sequer. Ao findar o seu corpo, imediatamente foi coroado no céu como o grande profeta de Deus, o consumador da obra do nosso Senhor Jesus aqui na terra, e continuou em espírito o seu ministério glorioso. Prova disto também, prezados irmãos, foram os milagres que ele realizou enquanto velávamos o seu corpo na sede da Igreja Apostólica. Foram muitos milagres que foram realizados naquele momento, provando que o seu ministério não teve interrupção. Ele foi coroado nos céus no dia 5 de maio, e vitorioso ele continuou com a obra o qual estava em suas mãos. Porque, prezados irmãos, ele nos preparou para que nós pudéssemos continuar com a sua obra na terra. Então, prezados irmãos, ele disse que a igreja estava preparada, que todos os ensinos que eram necessários para que a igreja tivesse suporte e sustentação para os anos que fosse manter nesta terra, o modo ele tinha consumado com as suas profecias. Ele deixou um legado de mensagens e ensinamentos que perdurará para sempre na existência desta Igreja Apostólica na terra. E, prezados irmãos, através da inspiração dele primaz, que está conosco nesta igreja, a igreja vai sendo dirigida dia após dia nesta terra, e vitórias são conquistadas. Já foram conquistadas inúmeras vitórias nestes 10 anos que se passaram. E iremos conquistar ainda muitas vitórias, porque nós cremos que nós somos vitoriosos juntos com o nosso santo irmão Aldo. E iremos com ele até o final de nossa carreira na terra. E a Igreja Apostólica irá com ele até quando Deus quiser. Então, prezados irmãos, nós devemos cultivar esta fé em nossos corações. E a cada dia crermos ainda mais no poder do nosso santo irmão Aldo, e que ele continua conosco, nos abençoando, nos dirigindo e nos preparando para os céus. Mas é necessário, prezados irmãos, crermos e confiarmos nos seus ensinos, porque, prezados, obedecermos os seus ensinos, mantermos ligados ao santo irmão Aldo, é expressarmos gratidão pelo ministério que ele exerceu conosco e pela sua coroação nos céus, que recebeu o glorioso galardão do último profeta de Deus, pastor do rebanho do nosso Senhor Jesus. Prezados irmãos, que esta fé perdure para sempre em nossos corações e que nós estejamos debaixo da proteção divina do nosso querido irmão Aldo. Porque, prezados irmãos,
A felicidade está conosco porque Ele nos ensinou a vivermos e termos os méritos das graças do reino dos céus. E podermos então adquirir a grande felicidade que o Santo Irmão Aldo quer que esteja estampada em nosso ser. Por isso, prezados irmãos, nós iremos ouvir, para abrilhantar a mensagem oferecida, o hino pelo coral de número 240, Apostólico e Feliz. Prezados irmãos, se nós somos felizes, é porque nós temos conosco o grandioso profeta de Deus.
Amém. Prezados irmãos, que estas mensagens penetrem nossos corações, que sejamos fortalecidos pelas bênçãos dos céus e pela doutrina que a Igreja Apostólica nos ensina através das mensagens do boletim, mensagem dos hinos, enfim, através de toda a realização da obra da Igreja Apostólica, que é para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Prezados irmãos, agora eu expresso a todos, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, os meus agradecimentos. Agradeço ao coral pelas belas mensagens apresentadas, agradecimento também pelo trabalho dos obreiros e pela participação de todos os nossos irmãos nesta reunião. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo os retribua em bênçãos preciosas dos céus para a sua vida, o seu lar e para todos os seus dias nesta terra. Prezados, agora iremos fazer uma oração para encerrarmos a nossa reunião. Eu convido os que puderem para ficarem em pé. E em sentido de oração, oremos. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, chegamos ao final de mais uma reunião em Tua Santa Igreja, a Igreja Apostólica restaurada pelo Seu amado Filho Jesus, que tem à frente Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, como guia e protetor, como condutor de nossas almas para o Teu reino, ó Pai. Muito nós Te louvamos, estes santos, por tudo que tem nos dado, pela paz, pela saúde, pela vida e pela certeza da nossa salvação. Agora pedimos à Senhora, ó querida avó, e ao Senhor Santo e querido Irmão Aldo, que neste momento em que estamos encerrando esta reunião, que as Tuas bênçãos recaiam sobre nós, que nós possamos ser fortalecidos e continuemos neste espírito de paz, de união, para que então conquistemos a nossa vitória nos nossos dia a dia. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoe todos estes nossos irmãos presentes. E abençoa também os que não puderam vir participar desta reunião por motivo justo, que eles sejam abençoados da mesma forma. Abençoa também os ouvintes do programa Hora Milagrosa, os nossos irmãos distantes. Abençoa os bons e humildes que vivem neste mundo, ainda não conhecem esse santo caminho, mas buscam o socorro dos céus. Que a Tua bênção também os alcances, dê a eles paz, vida e saúde, e que eles conduza-os para que um dia venham estar conosco neste santo caminho. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoa toda a nossa igreja, o ministério apostólico, o ministério do coral, de obreiros, diáconos, diaconisas, o ministério dos pastores. Abençoa o conselho deliberativo. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoa todos nós, para que unidos nós possamos levar esta obra tão santa em prol da criatura humana e possamos salvar almas para o nosso Deus. Pedimos também as Tuas bênçãos para aqueles cujos nomes estão contidos nesta caixa de pedido de oração. Que a Tua bênção os cubra e dê a eles condições para que sejam sanados os seus problemas e eles tenham paz, vida e saúde. Pela certeza destas bênçãos gloriosas, nós elevamos os nossos louvores e adoração ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso e ao Seu Divino Espírito. Nosso louvor e adoração a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, louvor e adoração ao nosso querido Irmão Aldo e a todos os santos e anjos da glória celestial. E que estes louvores sejam hoje para todos sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor e até amanhã.